Então, por favor, Valnei, vamos orar ao Senhor. Oremos. Grandioso Deus, soberano Pai, Deus santo, poderoso, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus justo. Pai, primeiramente nós te agradecemos sempre por tudo que o Senhor faz por nós, Senhor. Pelos livramentos, pelas coisas que acontecem, Senhor, e às vezes nem vemos. Mas sabemos, ó Deus, que Tu és Deus que cuida daqueles que Tu o amas, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente nesta aula, daqueles que ainda estão por vir. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, pelo acesso que temos a ela, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, humildemente, que o Senhor venha abrir nossas mentes, nossos corações cada vez mais, Senhor, para que possamos cada vez mais, Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor, para que possamos ser crentes fortificados na Tua palavra, com sabedoria, com entendimento, para que na hora certa, Senhor, a Tua palavra, Senhor, venha nos ajudar, Senhor, nos dando sabedoria. Pai, muito obrigado. Continua, Senhor, ajudando o nosso professor, irmão Léo, dando sabedoria, dando entendimento, né? Abençoando a sua vida, Pai, como sempre tem feito, com certeza. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Então, vamos fazer uma pequena recapitulação. Nosso livro, que conhecemos como Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi Lucas, né? Lucas escreveu um livro em 2 volumes, Lucas e Atos. E esse livro Atos é um livro da história da igreja, e no capítulo 1, Jesus volta para o Pai, e aí então seus seguidores dão continuidade a esta obra. Falamos que, embora o livro tem o nome Atos dos Apóstolos, que são 12 apóstolos, se nós, quando olhamos mais para o livro, basicamente fala sobre 2 apóstolos, né? Capítulo de 1 a 12, quem é o foco? Me ajudem. Atos, capítulo de 1 a 12, o foco é o apóstolo Pedro. Pedro. Aham. Pedro, né? E quando chegamos no capítulo 13, do 13 em diante, basicamente foca em Paulo, né? Então, no capítulo 26, onde terminamos com a semana passada, Paulo estava sendo julgado diante do rei Agripa, e ele teve a oportunidade de relatar sua conversão ali, e ele havia falado, me perdoe, ele foi no capítulo 25. No capítulo 25, 12, quando os judeus estavam tentando, até na realidade, matar Paulo, armar uma cilada contra Paulo, para ele voltar a Jerusalém, ele apelou para César. E agora, no final do capítulo 26, temos a palavra do rei Agripa. Vou ler aqui do 30 ao 32. O rei se levantou com ele. Não, me perdoe. Com ele o governador é Festo, né? O rei Agripa, o governador Festo e Berenice, como também os que estavam assentados, saindo do salão, comentavam entre si. Este homem, Paulo no caso, não fez nada que mereça morte, não fez nada que mereça prisão. E Agripa disse a Festo: Paulo poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Né? Então, como vimos várias vezes, Lucas faz questão de mostrar
que Paulo, como os outros servos de Jesus, não são pessoas ruins, não são pessoas ah, fazendo coisas erradas, sendo traidores, nada disso, né? Não estão fazendo bagunça, não fez nada de errado, mas como ele, sendo um cidadão romano, apelou para ir a César, então ele tem esse direito e ir para lá que ele vai. Então, César fica onde? O imperador está na cidade de Roma. Roma. E Roma fica em qual país? Itália. 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 De repente tem alguns italianos aqui, tem vários italianos na América do Sul, né? Então, vamos começar lendo capítulo 27. É, Ludmila, pode ler essa primeira parte, do 1 ao 8? Vamos ler. Viagem a Roma. Quando ficou decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Embarcamos num navio de Adramítio, que ia partir para as costas da Ásia, e começamos a viagem. Estava conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, fizemos escala em Sidônia. Tratando Paulo com humanidade, Júlio permitiu que ele fosse encontrar seus amigos para receber assistência deles. Partindo daí, passamos pela costa do Chipre, pois os ventos eram contrários. Navegamos o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, e depois de 15 dias desembarcamos em Mira, na Lícia. O centurião encontrou aí um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Durante vários dias, navegamos lentamente e chegamos com dificuldade à altura desse Nido. Como o vento era contrário, passamos pela costa de Creta, junto ao cabo Salmone, e depois de tê-lo dobrado com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lassaia. Continua e vai até o 12. Passou bastante tempo e a viagem se tornou perigosa, pois o outono já estava chegando. Paulo então advertiu: amigos, vejo que a viagem começa a acarretar prejuízo e grande dano, não só para a carga e o navio, mas também para nossas vidas. Mas o centurião acreditou mais no piloto e no armador do que nas palavras de Paulo. Aliás, o porto não era propício para passar o inverno. A maioria foi de opinião que se devia partir daí e tentar passar o inverno em Fênix, um porto de Creta, aberto ao sudoeste e ao noroeste. Obrigado. Então, realmente aqui precisamos de geografia, né? Mas antes de ver o mapa, vemos aqui que esse centurião chamado Júlio, pelo menos ele está tratando Paulo bem. A minha fala no versículo 3, tratou Paulo com bondade, permitindo que ele encontrasse com seus amigos e que esses amigos suprissem as suas necessidades. Então, Paulo é um preso, mas um preso que está sendo muito bem tratado. E aí, então, vão começar a viagem e a parte, acho que mais nos interessa são as palavras de Paulo no versículo 10. Qual foi a advertência, o alerta que Paulo deu? A viagem estava perigosa, né? Isso, que era melhor ficar ali, né? Não deveriam viajar. Mas os outros
Até você pode imaginar, né? Paulo não é dono de navio, ele não é piloto, ele não é marinheiro. Como é que Paulo vai determinar o que o grupo vai fazer? Mas eh, deveria ter ouvido Paulo, que Paulo conhece aquele que é o dono do mar, né? Aquele que criou todas as coisas. Mas vamos então pegar o nosso mapa, um minutinho. Todo mundo está vendo? Eh, Ali saíram de Cesareia, aí de Cesareia foram a Sidom, ali o navio passa por Chipre, Mirra, e aí Chipre que é uma ilha, e tem a outra ilha lá de Creta, que até quando lemos a carta de Paulo a Tito, Tito está em Creta e trabalhando com os irmãos lá. Mas aí o navio vai para essa cidade de, como que é? Lazeia e Bons Portos, e é de lá que eles vão partir, não é? É isso mesmo? É isso, um lugar chamado Bons Portos. Até é engraçado que o nome diz Bons Portos, mas falam aqui que não era um lugar ideal para passar o inverno. Então, a ideia era de passar de Bons Portos para uma cidade bem pertinho ali, Finice. Só que, lembrando que naquela época era um navio movido a vento, na vela. Então, tudo era bem mais complicado para eles lá. Alguém um comentário nessa parte? Uma pergunta? Uma observação? Dá para ver o mapa bem? Então tá bom, vamos prosseguir Mais ou na. menos. Ah, quem queria falar? Fátima? Falou? Não, ele estava mais ou menos, vendo mais ou menos Mais ou o menos. mapa. Ah, tá. Tá bom. Então eu coloquei no grupo no WhatsApp, se quiser ver depois, ou, dá para ver. Então vamos ler a, a, a próxima parte. Ah, Patrícia, pode ser você, do 13 ao 26? Sim, do E, 13 antes de você ler, ao vamos 26. dar boa noite para o Alves e para o Ricardo. Vão ter os dois Tá bom. presentes. A Boa Luísa, noite. Boa noite, turma. Boa noite. Boa noite. Então, leiamos, né? isso, capítulo 27, a partir do 13. Ah. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer. Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta.
pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Obrigado. Então, enquanto a Patrícia estava lendo, eu lembrei de um jovem que eu conheci vários anos atrás. Ele veio dos Estados Unidos, ficou algumas semanas aqui no Rio, trabalhando, ajudando na igreja, e ele havia feito o curso de piloto. E eu não me lembro qual foi o assunto, por que ele comentou, mas ele disse que quando estava estudando, que falaram que um bom voo é quando o piloto e os outros passageiros chegam em vida. Se chegaram em vida, o voo foi ótimo, né? Apesar das turbulências, apesar de qualquer problema, né? Se chegou, pousou, sobreviveu, foi um bom voo. Então, mais ou menos assim, creio eu, no navio. Alguém aqui já passou, levou um susto no mar, ou achou que fosse morrer no mar? Não, É? eu não passei. Fala, Esther. Nós fomos fazer um passeio de barco, né? E na volta o tempo fechou e começou a ventar. Olha, o barco, aqueles barquinhos pequenos, muito cheio, ele dava aquela voltinha assim que enchia de água. Nossa, foi terrível até chegar. Ah, eu E a falei que gente não, com mas criança, mas eu com as lembrei neves, quando todo mundo. eu É, falei que não, mas eu lembrei quando eu era muito pequena, morávamos lá em Natal. Aí a gente foi, nós fomos para uma praia chamada Praia da Redinha. Aí atravessamos num barco à vela. Eu era muito pequena, mas eu tenho uma certa lembrança. Depois minha mãe contava. Aí no meio da travessia, não era um mar aberto, não, mas era uma travessia bem longa, né? Aí o barco rasgou a vela e começou a entrar água. Minha mãe chorava, segurava na gente assim. Eu sei que conseguimos chegar do outro lado, né? Aí na é, volta minha mãe não quis pegar o barco, mas viemos numa lancha. Na lancha foi melhor. Minha mãe disse, nunca mais eu vou naquela praia. Hoje em dia tem uma ponte, assim, tipo, quase como a Rio Niterói, que atravessa do lado de lá, sim, né? Mas sim. antigamente era tudo de barco. Quando eu morava lá, quando eu É, era pequena, era tudo de barco. Agora eu me lembrei. legal. Mas No alguém que... início eu não estava entendendo nada, eu achei que estavam brincando, sabe? Depois eu Ah, falei assim, pô, essa brincadeira já está sem graça. é. Meu barquinho virava assim, ele enchia d'água e a água saía do outro lado. Oh, bom, né? Levantou a É, mão? Não, era só um comentário que Dá uma para Sim. assim, nadar? eu gosto muito de acompanhar esse negócio de embarcação, eu acho muito legal, eu gosto muito Aham. desses navios enormes. Quando eu passo na ponte de Niterói, então, parece até uma criança, fico olhando, eu dirigindo e fico olhando, eu gosto É, muito, eu acho muito legal. E às vezes aparecem uns vídeos e navio em alto mar, né? A violência do mar. O navio chega, a água chega, bate em cima. Pô, são navios preparados, né? imagina Eu fico naquela imaginando época, né? naquela época, né? É. Que eram. E você pode ver o desespero, né? Jogando tudo fora, a carga que era valiosa, estão esquecendo a carga, que estão pensando só em preservar a vida, passar vários dias sem ver as estrelas, sem ver sol, sem ver nada. Eu não sublinhei na minha Bíblia, mas a palavra que me chamou a atenção no final do 20 é que perdemos toda a esperança de salvamento. Perderam as esperanças. Mas aí, novamente, vem a palavra de Paulo, né? Graças a Deus, o que eu sublinhei na minha Bíblia no 22, Paulo fala, tenham coragem, né? Tenham coragem, que Deus me falou que ninguém vai morrer. E tem aquela frase, aquelas três palavras
Dizem que é o maior mandamento, ou quer dizer, o mandamento que é mais repetido na Bíblia, no versículo 24, não tenha medo. Não tenha medo. Quantas vezes ficamos com medo, né? O que pode acontecer, né? E nós pensamos tantas coisas, né, que poderia acontecer. Mas se Deus está no controle, Tudo vai está bem. tudo nas mãos de papai, está em Sim. boas mãos, né? Não Tudo precisamos ter termina medo. bem. Pois é. Então, vamos prosseguir. Ricardo, pode ler do 27 até o final do capítulo? Posso sim. Então vamos lá. Na décima quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro, no mar Adriático. Quando, por volta da meia-noite, os marinheiros imaginavam que estávamos próximos da terra, lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. E o que a gente fala? Graças a Deus. Amém. Né? E a gente pensa que é um navio pequeno, mas são 276 pessoas. Né? Não era um navio qualquer, né, Valnei? E o interessante é o que Deus havia o anjo falar a Paulo. Ninguém vai se perder, ninguém vai morrer. E se jogaram ao mar. Será que todo mundo sabia nadar? Então, diz que cada um pegar uma tábua, pegar um pedaço do navio, qualquer coisa, né? Mas o mar estava muito violento. Não, Destruiu.
Não sei não, acho que não tão violento, né? Embora tenha ondas ali no banco de areia, né? Uhum. Mas eu creio que de lá para até a praia, de repente estava mais calmo. Estava tipo, tem banco de areia, aí depois fica um lugar mais calmo. Não seria assim, Ricardo? Você conhece um pouco o mar, onde tem banco de areia, depois não fica um Onde tem lugar... banco de areia. Depois do banco de areia fica calmo. Antes fica muito bravo. É, Quanto mais então. raso, mais bravo. Então. Uma coisa que me chamou a atenção é que lembra, voltando para o início da leitura, quando a Ludmila estava lendo, quando Paulo falou para não viajar, para não partir, ninguém escutou Paulo. Mas agora, depois, tudo que sai da boca de Paulo todos escutam, todos obedecem, né? Como tudo mudou. Paulo sendo porta-voz do Senhor. Que ele falou para até, né, aquela vez que alguns iam pegar o barco salva-vidas para fugir. Paulo disse que não. Imagina eles cortando a corda e dando tchauzinho para o barco salva-vidas. Seria um pouco difícil, né? Mas fizeram. E a outra parte, quando Paulo mandou todo mundo comer, ele deu graças a Deus, né? Agradeceu pela comida, todo mundo comeu e assim foi feito. E vejo também a mão do Senhor quando, no 42, alguns soldados pensam que devem matar os presos para ninguém fugir. Mas qual foi a ordem do centurião? Ia salvar Paulo. Isso, ele queria poupar Paulo, então ele impediu os soldados de matar qualquer preso. Então, mais uma vez, vemos a mão de Deus. Creio que todo esse livro de Atos, né, temos visto a mão de Deus. Até na introdução falamos, o livro tem no nome Atos dos Apóstolos, mas poderia ter outro nome que seria um nome muito bom, Atos do Espírito Santo, que vemos o Espírito Santo trabalhando através dos irmãos e a mão de Deus em cada situação. E espero que eu e você, né, que nós possamos ter esta fé, né? Que apesar dos ventos, apesar do desespero, apesar do medo, apesar de qualquer confusão, qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer circunstância, que possamos descansar nas mãos do Senhor, né? Ouvir essas palavras, não tenha medo, confie em mim, né? Eu estou no controle, eu te amo. Sim, Patrícia. Enquanto eu estava lendo, eu estava sentindo medo, só de imaginar aquela cena, né? Imagina a agonia deles ali e tudo que Paulo falou se concretizou, né? E, inclusive, Paulo também sentiu medo e Deus disse para ele: não tenha medo, Paulo, e encorajou os outros, né? Eu acho assim muito edificante essa palavra para a gente entender que o medo existe, mas a gente tem que confiar acima de tudo, né? Que Deus ele cumpre o que ele promete, o que ele fala, ele cumpre. Sim. Eu vejo que são os dois lados, né? Tem o medo de um lado e tem a fé e a confiança do outro lado. E quem confia em Deus não precisa ter medo. E quem tem medo porque esqueceu que Deus está no controle, né? Então, estou olhando aqui para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pessoas por aí, que nós, eu e você, né, possamos também ser porta-voz de Deus para passar esta fé para as pessoas, né? Quantas pessoas a gente conhece que precisam de uma palavra de ânimo, precisam de uma palavra
de consolo, uma palavra de fé, de esperança. Não é verdade? Então, vamos lá, que a história continua. Paulo está numa ilha chamada Malta. Luísa, boa noite, tudo bem? Você pode ler? Boa noite. Só tá meu bastante hoje. Teu sinal está fraco hoje? Não está chegando muito bem? Então, Esther, pode ler? Posso? Então tá bom. Capítulo 28, lê do 1 ao 10. Tá. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros tratavam-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajustado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus, qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe a mão e o curou. À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muita honraria, e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Obrigado. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês, provavelmente vocês já repararam, desde o início desta leitura de hoje, aqui no capítulo 27, tudo é relatado na primeira pessoa plural, né? Como, voltando lá para 27:3, né? Nós ancoramos, no versículo 4, quando partimos, e aqui nessa parte que a Esther leu agora, né? Eles nos prestaram muitas honras, forneceram-nos os suprimentos que nós necessitávamos. Por que estamos sempre mostrando isso no livro de Atos? Quando vemos essa palavra nós significa o quê para a gente, lendo esse livro? E ele não estava só. Mas quem está presente quando tem nós? Paulo? Bom, não, a gente não. Lucas, o autor. Isso, o autor que está contando a história, né? Lucas diz, nós fomos, né? Nós viajamos, nós fizemos. Porque Lucas está... então, aquela parte, Patrícia, quando você fala sobre medo, Lucas estava lá no navio. Né? E quando ele conta, então, realmente ele conta uma história bem viva. Ele passou por tudo lá no mar. Então, aqui... detalhes, né? Como? Ele conta com detalhes. Sim, muitos detalhes. Então, agora chegando na ilha, mais uma vez vemos
pessoas tratando Paulo e o grupo com bondade. Fizeram uma fogueira eu creio que o mar foi um mar bem gelado, né, que é inverno. Eles saem do mar, estava fazendo frio, e juntando a lenha para a fogueira, o que aconteceu? Uma Uma víbora. víbora Isso, mordeu o a braço cobra de pegou Paulo, e é interessante como é o ser humano, né? As pessoas da ilha, quando viram que a cobra pegou Paulo e foi uma cobra venenosa, não tinham dúvida nenhuma. Qual foi a conclusão? Ele era o pecador. Isso, pecador. Deus vai matar ele de um jeito ou de outro, né? Se Deus não conseguiu matar ele no mar, agora vai matar ele com uma cobra, né? É, Mas como ele não caiu morto, aí mudaram de ideia, né? Paulo só pode ser o quê? um Deus. Um Deus. Aí que a gente vê, né? Eu vou falar de vocês como eu vou falar de mim. Eu não sei se vocês aceitam. Que a nossa burrice, quando queremos agradar as pessoas, né? Pensamos muito o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. Que o outro pode gostar ou não gostar, não muda nada, né? No início achavam que Paulo não presta, que era uma pessoa boa, estão tratando ele bem, aí vem a cobra, ele não presta, e depois ele não morre, ele só pode ser um Deus. Tudo em questão de, não sei, minutos ou horas, né? Tudo muito rápido. É o julgo Então, pela aparência, né? é É isso, o julgo pela aparência. exatamente. Isso mesmo, Fátima. Então, nós devemos fazer de tudo para agradar a Deus e não nos importar tanto em agradar as pessoas, né? Se as pessoas gostam da gente, é bom, né? Vamos tratar todo mundo educadamente, mas não que seja o que mais importa na nossa vida. Aí depois, ali na ilha, tem uma pessoa que está doente, um homem importante lá na ilha, quer dizer, foi seu pai, né? O pai dele que estava doente, aí ele foi curado, e Paulo também curou outras pessoas. E aí então vem o último versículo que a Esther leu, foi o 10. Eles nos prestaram muitas honras. Até, eu creio que essas honras até dando muitos presentes, né? De repente dando dinheiro, não sei, quando estavam para partir. Mais alguém? Alguma coisa desta parte aqui? Então, vamos ler mais. Agora você pode ler, né, Luísa? Eu vi que você ligou o celular. Então, lê do 11 ao 16. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régia. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Obrigado. Então, nosso livro começou na cidade de Jerusalém e agora está terminando em qual cidade? Roma. Em Roma, né? Então, a viagem de Paulo, mas também a viagem de Lucas
essa história. Tudo começando para os romanos, numa cidade pequena, lá num país bem distante, Israel, e agora na capital do Império Romano, Roma. Deixa eu pegar outro mapa para mostrar para vocês. Até dá vontade de a gente viajar e conhecer Itália, né? Acho que eu não conheço esses lugares. Mas então, estava na ilha de Malta. De Malta foram para, acho que é a Sicília, não é? Aquela ilha, Siracusa, Régio, e aí vão até Roma. E podemos ver aqui nessa leitura a satisfação de Paulo de chegar em Roma e também a satisfação dos irmãos em receber Paulo lá. Perguntas ou comentários? Então, Fátima poderia ler do 17 ao 22? Posso? Vamos escutar aí. 3 dias depois, ele convocou os líderes judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar porque eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Todavia, todos os judeus, feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-lo e conversar com você. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. Nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. É só até aqui, né? Vamos dar uma paradinha. Então, seita seria o quê? Qual é esta seita? Está falando sobre... É sobre a religião Os do Paulo, né? cristãos. Que ele achava que era uma seita, né? Isso, o cristianismo. Até eu sei que algumas pessoas já falaram que nossa igreja é uma seita, né? Vários Foi uma deles. acusação que foi feita lá para Paulo. Outra coisa que eu esqueci de falar na parte anterior, foi no versículo 16, que Paulo, embora preso, ele está morando numa casa alugada, né? Ele tem uma certa liberdade, ele recebe pessoas e pessoas vão lá e conversam com ele. Ele só tem um soldado lá cuidando dele. E então os judeus vão lá para conversar com o Paulo, e nessa parte que a Fátima leu, diz que eles não sabiam de nada dessa história, e a palavra que eu sublinhei aqui é a palavra esperança, no versículo 20, que Paulo diz: estou aqui por causa da esperança de Israel, que sempre foi, né, a promessa de Deus, que Deus mandaria a Salvador, que enviaria o Cristo, que Deus iria salvar seu povo. Então, Paulo entendeu muito bem, né, que ele abandonou o judaísmo para seguir a Cristo e abraçou essa fé, e agora está indo em frente com toda a garra, toda a determinação. E eu vejo como Lucas usa isso tudo para contar a história para a gente hoje, né?
Paulo está falando para as pessoas lá, mas quando ele relata tudo para eles, ele também está relatando para qualquer pessoa que pegue esse livro para ler hoje, ou qualquer um que leu no passado vai ler no futuro. Então, vamos ler o restante aqui. Daisy, poderia ler do 23 ao final? Sim. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. Muito obrigado. Então, aqui no versículo 23, né, vai um grupo bem grande para encontrar com Paulo, o grupo de judeus, e diz aqui na manhã, desde a manhã até a tarde. Seriam o que, né? 6 horas, talvez, de ensino, 6, 8 horas. Ele deu explicações, lhes deu testemunho do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Tendo aqui me faz lembrar que quando nós começamos, nós vimos em Lucas capítulo 24, que Jesus, antes de voltar para o Pai, depois que ele ressuscitou, ele ficou com os discípulos e mostrou para eles essas profecias, na lei de Moisés, nos Salmos, nos profetas. E aqui Paulo está fazendo a mesma coisa, né? Profecias de Isaías, profecias do próprio Moisés, profecias de Davi nos Salmos, tudo mostrando que o Cristo teria que sofrer, que o Cristo morreria por nossos pecados, que o Cristo iria ressuscitar. E qual foi o resultado ali em Roma, naquele dia? Não deram ouvido a Paulo. Muitos não creram, né? Fala no 24, alguns foram convencidos, mas outros não creram. Sempre temos visto isso no livro inteiro, né? A grande maioria rejeitando, mas sempre em todo lugar tem pessoas com coração aberto, pessoas com mente aberta que abraçam a fé e seguem. E aí então Paulo cita essa passagem que está na nossa Bíblia em Atos
28, 26 e 27, que são dois versículos de Isaías, capítulo 6, né? Mostrando um povo com o coração fechado. Mas claro que sempre há o desejo do Senhor, essa última parte do 27, né? Para ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e ganhar a cura. Essa é por isso que nós pregamos. E nós, hoje, vemos a mesma situação, não é? Falamos com muitas pessoas. Eu sei que Esther é uma grande evangelista, sempre falando com as amigas. E então, a Esther fala com dezenas de pessoas e encontra alguns que escutam, né? Não é assim, Esther? Uhum, com Uhum. certeza. Então, graças a Deus que você não desanima quando alguns falam não, né? Quando alguns não dão a mínima, ou dizem que estão ocupadas, ou, né? Tem muitas desculpas e muitos motivos, né? Mas vamos continuar, que essa palavra precisa ser ouvida. Tchau, filho. Vai com Deus. Então, o livro termina aí no 30 e 31. Paulo está lá nesta casa durante 2 anos. E o que diz, né? Recebia todos que iam vê-lo. Imagina quantas pessoas entraram naquela casa durante 2 anos. E eu estava lembrando que nós vimos no capítulo 8, Filipe, que foi a Samaria, pregou por uma grande multidão, mas depois Deus usou ele para falar com uma só pessoa, né? O eunuco que estava na carruagem. E nós vimos semana passada o Paulo, que já pregou para sinagogas cheias de pessoas, falando com poucas pessoas, quando falou com Félix, quando falou com Festo, quando falou com Agripa. Então, Deus quer que nós falemos para grupos e também para uma pessoa aqui, outra pessoa ali. E Deus ama todas as pessoas e quer que todos ouçam esta palavra. E eu sublinhei o último versículo do livro, que termina, né? Pensa, né? Até sei que alguns aqui já deram aulas ou já fizeram pregações e sempre me ensinaram que você tem que fechar bem, né? Fechar com uma palavra forte. Eu vejo que Lucas faz isso aqui, né? Pregando a palavra, o reino de Deus, ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Então, o livro termina, né? Que o evangelho está sendo pregado sem impedimento. E todos diziam, amém. Isso. Então, nós hoje vivemos, né? Atos 29, Atos 30, Atos 31, 32, que essa Continuamos nessa luta, né? essa atividade não pode parar, né? Tá aí. Se um dia nós recebemos essa palavra de fé, essa palavra de esperança, certamente nosso mundo hoje precisa de fé e esperança. Sim. Fala, Valnei. O verso 28 fala sobre isso, não é? Sim. Uhum. Quero que saiba que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, que chegou no Brasil. É isso? Eles a ouvirão. É isso, ouvirão. Uhum. Ouvimos. É isso. Glória a Deus. Vamos dar ouvidos. Eles ouviram. E Paulo não deixou registrado, né, que se ele esteve ou não com César. Provavelmente esteve, né, mas ele não deixou registrado. Tá interessante, né, que esse foi o alvo, aparentemente, mas a gente vê na mão de Lucas que o alvo é outro, né? O alvo é a divulgação do evangelho. E o evangelho está sendo divulgado. E Deus está usando de vários meios, né, para que isto aconteça.
Nós podemos achar, né, que esse problema que surgiu na nossa vida é um problema, é uma grande tragédia, pensando naquele navio e tudo que aconteceu lá, mas Deus, como é que ele fala? Deus escreve certo Certo por por Certo, linhas linhas tortas. certo por isso linhas aí. tortas. Isso. É, Ou vai então, conduzindo a história, né? é, exatamente. Outros irmãos? Esse realmente é um livro fantástico, não é? De ver a coragem dos irmãos, a perseverança dos irmãos e a mão de Deus, o dedo de Deus a todo momento, ajudando, conduzindo, e é a nossa esperança hoje. Sim, Valnei? Baseado nisso que a irmã Luísa falou, é bem provável que ele não está relatado, mas é bem provável, né? Porque lá no 27 fala, o anjo falou a ele, que era necessário, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, Então, né? nós que Não está acreditamos na relatado. palavra de Deus, acreditamos que aconteceu, né? Ele não foi lá porque era um propósito de Deus que ele estivesse lá perante César. É bem provável que ele tenha Uhum. tido diante de César, né? Isto. Obrigado. E muitos acreditam que Paulo até foi diante de César, foi solto, teve uma oportunidade até depois de viajar à Espanha e pregar lá, para depois ser preso outra vez quando foi morto por causa da sua fé em Cristo. Mas isso tudo é fora da Bíblia. A Bíblia não relata essas coisas. Só fala em Romanos, né? Fala sobre aí o desejo de que Paulo estava no coração de Paulo para ir à Espanha. Isso ele fala na carta aos Romanos. Então, a gente encerra aqui. Deixa eu parar não, vamos orar antes de encerrar esta gravação. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, aquele que criou todas as coisas, a terra e o mar. Hoje vimos essa grande tempestade. Eu sei que eu, pessoalmente, respeito muito o mar e que devemos respeitar o Senhor ainda mais, porque sabemos que o Senhor é aquele que está no controle e que nós devemos colocar tudo em suas mãos. Ajude-nos, Pai, que nós não sejamos como aqueles judeus que foram pessoas com mente fechada, que rejeitaram a mensagem de Paulo, que nós possamos sempre ter mentes abertas, corações abertos para ouvir a sua palavra e depois levar esta palavra para outras pessoas. Nos dê, Senhor, ânimo, coragem, fé, perseverança para ir em frente todos os dias. E colocamos tudo em suas mãos, sabendo que o Senhor ouve nossas orações, atende nossas orações e nos ajuda em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor, nós agradecemos através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Amém.